Olá, queridos e preciosos amigos, irmãos em Cristo, que prazer receber vocês novamente no Café com Maná. E hoje nós queremos começar uma série de palavras onde nós iremos ver em Gênesis que a nossa redenção em Cristo Jesus já estava intrínseca lá no Gênesis. Então te convido hoje para estar comigo no Café com Maná e serão pelo menos de 3 a 4 episódios dessa série. Que Deus te abençoe e vamos juntos. Olá, querido, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá no Gênesis capítulo 2, verso 4, que diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e o pôs ali, o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar toda a terra, árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Interessante, nós olhamos esse primor da criação de Deus, que é o homem. Uma das coisas essenciais que nós devemos entender na nossa natureza é que fomos criados a partir do pó da terra ou do barro. No original, a palavra hebraica chama-se Adamar. Então a palavra Adão, ela é oriunda dessa palavra Adamar, que significa barro vermelho ou pó da terra, de onde o homem veio. Isso demonstra a nossa fragilidade, isso demonstra o quão devemos ser humildes e o quão devemos ser quebrantados diante de Deus. Infelizmente, as consequências do pecado, pela falta de observância do homem quanto ao ato criacional. Adão não observou, Adão não compreendeu que a sua própria criação, ela era oriunda do barro. Embora ele pudesse saber, mas no coração de Adão faltou esse tipo de quebrantamento, esse entendimento do quão ele era dependente de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que as consequências da queda do homem, ela veio a partir da falta de entendimento e de quebrantamento. Então eu quero iniciar essa série de palavras, levando você, meu querido irmão ouvinte, você que vai estar assistindo esses vídeos, a compreender um princípio. A palavra de Deus diz que bom é o homem colocar sua boca no pó e se humilhar. Quando nós compreendemos que devemos, através da humildade, buscar a Deus, através do quebrantamento buscar o Senhor, eu não tenho dúvida que o agir de Deus, a manifestação plena do poder do Espírito, da ação sobrenatural de Deus, ela recai quando o homem ele entende, compreende o quanto ele necessita do reconhecimento do quebrantamento. Porque nós viemos do pó e a própria Bíblia diz que é para lá que nós retornaremos. Então eu quero fazer um convite a você, ao assistir essas séries, a fazer uma introspecção. Talvez algumas coisas na sua vida não estejam alinhadas ou não estejam dando certo, porque falta esse princípio. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 6, o próprio apóstolo nos diz: Humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos levante. Nesse ato criacional de Deus, nós compreendemos que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Mas o nosso português ele é muito pobre quanto a esse entendimento. Se nós formos no original, no grego, do hebraico para o grego, nós vamos compreender que este sopro, na verdade, foi a introdução do que nós chamamos de Ruach HaKodesh, ou Espírito de Deus introduzido no homem, a própria essência de Deus. Então todo ser humano, ele carrega dentro de si essa essência extraordinária do sopro divino. Por isso a palavra diz que quando o homem morre, seu espírito volta para Deus, o corpo, ele volta para a terra, ele se desfaz na terra, que foi de onde ele veio, mas o espírito volta para Deus. E a pergunta é, para onde você, no dia em que você partir dessa terra, no dia em que Deus te chamar, para onde você deseja ir? O apóstolo Pedro nos diz assim: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos levante. Quantas crises você tem vivido, quantas situações você tem passado na sua vida, quantas decisões erradas você tem tomado por falta de quebrantamento, de humildade. Então, a queda de Adão,
ela inicia-se exatamente quando ele, infelizmente, não compreende a sua origem ou de onde ele veio. Quando nós compreendemos o quão somos dependentes de Deus, aí tudo fica mais fácil. Deus, ele pode sim vir ao nosso socorro. O próprio Jesus também nos mostra isso naquela parábola onde ele mostra um pecador publicano entrando no templo para orar e um fariseu. O fariseu batia no peito e ele se alegrava, se vangloriava, na verdade, dizendo que jejuava 3 vezes na semana, dizendo que dava o dízimo de tudo, enquanto aquele publicano, ele se humilhava, dizia o quanto ele era miserável, o quanto ele era pecador. Não tinha nem coragem de olhar para o céu, com o seu rosto voltado para a terra. Jesus, inclusive, nos questiona: quem o Pai ouviria? Nós precisamos, nesses dias, colocar a nossa boca no pó. Precisamos compreender o quão somos dependentes de Deus, o quão necessitamos da presença da Ruach. Hoje nas congregações, nesse meio gospel, nós temos ouvido tantas coisas de que eu sou, de que eu posso, de que eu faço e aconteço. Na verdade, a essência do Evangelho é: aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e venha após mim. Então, eu já faço essa introdução dessa palavra, eu já começo a pedir a você que ore ao Senhor. E assim como Adão, infelizmente, não teve essa observância do quebrantamento, da compreensão de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não apenas por conta da matéria ou por causa da matéria, mas por causa da parte mais importante, que foi o sopro de vida, o Espírito que foi soprado no homem. Compreenda, meu querido irmão, amigo, que você é a obra-prima de Deus. Então, qualquer crise que você esteja enfrentando, seja uma enfermidade, seja um problema sentimental, um financeiro, eu te dou um conselho: se humilhe diante de Deus, quebrante o seu coração. Então, até a próxima, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você. Não perde por nada. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.